HQ é literatura? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Mas antes de assistir o conteúdo de hoje, clica aqui e se inscreva no canal. Bom, uma grande questão. Hoje em dia muita gente fala sobre os limites da literatura, a conversa da literatura com outros gêneros, e uma das inquietações é: HQ, a história em quadrinho, ou graphic novel, que é uma espécie de variação, é literatura? Bom, muita gente diz que não, muita gente diz que também. Eu confesso que fico no meio do caminho, porque evidentemente que temos imagens aí na HQ que diferem um pouco da literatura, que geralmente não é imagética, é escrita, né? Mas tem o texto escrito na HQ, tendo o texto escrito, então a gente pode, por que não, falar em literatura também, ou pelo menos num diálogo muito próximo com a literatura, né? Os puristas detestam o exemplo, mas recentemente o cantor Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Muita gente torceu o nariz, não gostou, achou que foi preciosismo, que a academia quis aparecer, etc. E também dizendo que, bom, música não é literatura. Olha, desde os primórdios da literatura, que literatura e música estão muito próximas. Durante muitos séculos foi muito próximo. É só pensar nas cantigas trovadorescas ou nas histórias muito precedentes em que os textos eram cantados. Pela dificuldade, né, pouco acesso à escrita, a dificuldade em conservar isso em papel, e a gente está falando isso bem antes da invenção da imprensa, né? Então imagina como era difícil para você memorizar um texto ou ter acesso a um texto. Às vezes um livro, com muita sorte, se caísse nas mãos dos copistas, teriam ali 3 ou 4 cópias espalhadas pela Europa. Então assim, era muito difícil. Então cantar, fazer versos, rimar, era um recurso também da literatura, né? Então é por isso que é muito difícil ser tão purista desse jeito. E eu vejo com bons olhos o prêmio dado ao Bob Dylan. Até porque os textos dele são lidos, as letras das canções dele são trabalhadas como literatura, lidas nos cursos de letras nos Estados Unidos há uns 20 ou 30 anos, né? É só pegar exemplos do Brasil. Sempre disseram que o Chico Buarque é um grande poeta, né? Antes dele ser escritor de romance, porque daí ficou meio manchada essa questão dele de escritor. Tem muita gente que não gosta dos romances dele. Mas o próprio Caetano ou outras figuras, como Tom Zé, na música popular brasileira, são considerados poetas. Então por que não um cantor popular ganhar o prêmio de literatura? Então são só exemplos aí de mostrar que a literatura, ela está dialogando com muitos espaços, né? E eu acho que boa parte da minha formação de leitor, como muitos escritores aqui, o meu amigo Marcos Pérez vai poder confirmar isso, né? Que ele diz em várias entrevistas que a porta de entrada dele para a literatura foi um gibi do Pato Donald. Que daí no gibi do Donald ele encontrou uma referência ao Pêndulo de Foucault e foi ler Humberto Eco e daí não parou mais, né? Eu tive esse mesmo caminho, não com uma obra específica, indo por exemplo para Humberto Eco, mas a minha formação de leitor do começo da vida foi de gibis da Mônica, da Turma da Mônica, do Mickey, do Donald, etc. E eu acho que foi muito interessante esse caminho traçado, né? Então não dá pra gente ser preconceituoso e menosprezar. Se a literatura não é outra discussão, mas que há muita riqueza ali e que está próximo da literatura, isso é fato, pra mim não tem nem o que ser discutido. E é por isso que eu trago aqui no canal, então, hoje, para vocês, eu vou apresentar 4 livros, 4 HQs, ou graphic novels. Eu não vou entrar nessa discussão em o que é HQ, o que é graphic novel. Eu pesquisei rapidamente na internet, não tive muita paciência para isso, mas que a HQ parece ser uma série, pelo que se entende HQ, né? Uma série mais contínua, em que há vários fascículos, e a graphic novel, algo mais estanque. Em que você não precisa de um acompanhamento de toda a série, uma história que ela se resolve por si mesma, né? Então eu vou falar para vocês hoje de 4 leituras que eu fiz, 2 que são adaptações de obras literárias clássicas e 2 que nasceram nesse universo. E gente, não vou falar de Marvel, não vou falar de DC,
ok? Sem super-heróis aqui. Mas lá vão as 4 indicações. O primeiro deles é Uivo, do escritor estadunidense Allen Ginsberg, que foi ilustrado pelo Eric Drucker, lançado pela Globo, Edições Globo, no Brasil em 2012. Tá lindo, as artes estão muito bonitas. Eu adorei, bom, eu sou muito fã da geração beat estadunidense, essa geração aí que capitaneou a contracultura no pós-guerra nos Estados Unidos. Uivo é um dos livros-chave, é um livro de poemas que foi até a julgamento por ser considerado imoral na época. Ele faz parte da geração beat, é uma das bíblias da geração beat junto com The Road do Kerouac. E esse pessoal que pegava, botava a mochila nas costas e dizia, olha, não à estrutura familiar, não ao American Way of Life, rompendo com a questão familiar, assumindo uma liberdade sexual, etc. Então é um livro que eu indico muito, tanto o livro em si, Uivo, que foi publicado no Brasil, se eu não me engano, pela LPM Pocket, que publicou no Brasil praticamente todos os beats, né? Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, William Burroughs, entre outros, né? E aqui vai um trechinho então do Uivo, que eu gostei demais. Eu acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes. Lembrando que também esse livro já virou filme, tá? O James Franco foi o protagonista. Se eu não me engano, saiu em 2010. E lá vai um trechinho. Eu vi as melhores cabeças da minha geração destruídas pela loucura, famélicos histéricos nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro ao amanhecer na fissura de um pico. Hipsters de cabeça feita, ardendo pela ancestral conexão celestial com o dínamo estrelado na maquinaria da noite. Que pobreza e farrapos e ocos olhos loucos se sentaram fumando na escuridão sobrenatural de apartamentos sem aquecimento, flutuando pelos telhados das cidades, contemplando jazz. Bom, ele é o único poema, ele é bem extenso, então esse é um trechinho. Gente, acompanhem, leiam, é muito bom. A segunda indicação dispensa apresentações, tá entre provavelmente os 5 ou 3 maiores clássicos da literatura brasileira de todos os tempos. Falo de João Guimarães Rosa, falo de O Grande Sertão Veredas, com a arte do Rodrigo Rosa e o roteiro de Guazelli, feito aqui pela Globo Livros Graphics em 2016. Eu sei que muita gente tem uma dificuldade muito grande para ler O Grande Sertão, ele é um romance muito denso, bem difícil, mas é uma das coisas mais maravilhosas já escritas pelo ser humano, acredito. Mas eu indico, não que seja facilitado, mas é uma porta de entrada interessante essa graphic novel, porque bom, a gente tem as imagens e talvez a gente consiga entender um pouco mais. É o Riobaldo, que é o narrador do livro, sempre pressupondo uma segunda pessoa, então ele está contando isso à maneira muito do sertão brasileiro, contando um caos, a história da familiar, a história pessoal, a história da jagunçagem nesse sertão, né? E a relação dele com o Diadorim, que é uma relação bem complexa, bem interessante, que vai guiar boa parte do livro, né? Então eu vou ler ali um trechinho para vocês, Nonada, que essa palavra bem complexa, a gente não sabe nem o que significa, nonada. Há artigos inteiros discutindo o que seria nonada, né? Então eis o trecho, Nonada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei-me em árvore no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu e com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Mataram. Dono dele nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe,
Quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois, então se vai ver se deu mortos. O Senhor tolere, isto é o sertão. Então, gente, é uma das coisas mais lindas já feitas. E essa adaptação para graphic novel também está muito linda. A terceira indicação é Day Tripper, do Fábio Moon e Gabriel Bá, lançada pela Panini em 2011. O Fábio Moon e Gabriel Bá, que são irmãos, inclusive, são conhecidos também no meio literário por terem adaptado para os quadrinhos o romance Dois Irmãos do Milton Ratum, que talvez seja o romance mais aclamado aí do mundo contemporâneo brasileiro, da literatura contemporânea, que é um livro lindíssimo, diga-se de passagem. E então eles fizeram agora esse Day Tripper, ok? É um livro que fala bastante sobre a efemeridade da vida, como ela pode acabar num instante. Pode parecer meio clichê, mas é bem bonito. Tem várias resenhas elogiosas aqui na contracapa. Então a grande pergunta: quantas vezes alguém pode ter morrido na vida? Quantas vezes nós chegamos muito perto da morte ao longo da vida? Então, na verdade, esse livro, esse HQ, ele faz a gente ver um personagem morrendo todas essas vezes, né? Trata-se do Brás de Oliva Domingos, e é muito interessante, é muito até, não sei se é irônico, pensar num personagem Brás brasileiro falando de morte. Eu, pelo menos, diretamente lembrei do Brás Cubas do Machado de Assis, que da morte então conta a vida. Não é o caso do Brás, mas que sonha em ser escritor. O pai dele é escritor, Benedito, né, Benedito de Oliva Domingos, e mostra várias maneiras como ele poderia ter morrido na vida ou morre. E daí uma interpretação mesmo do leitor. Será que são metáforas? Será que há um elemento fantástico aqui? Na verdade é uma mistura muito grande do fantástico com um realismo muito forte, né? Me parece que a mensagem é meio que carpe diem, sabe? Aproveite mesmo, porque amanhã ou depois você pode morrer. Gostei muito das cores, da ambientação, que se passa principalmente em São Paulo e na Bahia. Tem alguns clichês, mas é perdoável. O livro é muito bonito. Então fala sobre a vida desse Brás, o primeiro amor, o fracasso desse amor, o segundo casamento, o primeiro filho, etc. Eu vou ler o trechinho do começo para vocês. Quando o câncer que se espalhara pelo cérebro finalmente o venceu, Shlomo Lemer tinha, aos 89 anos, se apaixonado 274 vezes. Para cada amante, o famoso artista pintara um retrato. Os críticos eram unânimes no louvor ao artista, mas dividiam-se quanto ao motivo de sua fama ter sido a devoção de uma vida inteira à pintura ou o simples fato de todas as suas telas chamarem-se Lula. Até hoje, Otávio Tatá Della Corte mantém a fama de jogador de futebol mais elegante do mundo e é lembrado por todos pela graça de seus passes na final da Copa de 62 contra a Tchecoslováquia. Ele tinha 66 anos e despedira-se dos campos há 30. Disse que suas últimas palavras para a esposa Adelaide na noite anterior foram: "Acho que vou dormir até tarde, querida." Ao longo de 40 anos, Rodrigo Machado representou a República em solo estrangeiro, tendo trabalhado nas embaixadas brasileiras de Cuba, França, Moçambique, China, Japão e mais recentemente Congo. As pessoas morrem todos os dias. Este foi o pensamento mais reconfortante que Brás teve enquanto todos os obituários que escrevera para o jornal passavam diante de seus olhos. Ele acabou de perceber que mesmo quando não está mais escrevendo sobre isso, as pessoas vão continuar morrendo. Inclusive essa é a primeira cena, né? Então dele falando dos obituários. Ele era escritor, ele trabalhava num jornal com o amigo Jorge, que era fotógrafo, e escrevia obituários, né? Então ele lembra dos obituários alheios quando ele está prestes a morrer pela primeira vez
aqui nessa história do Day Tripper, que não é, na verdade, um spoiler. Eu fico por aqui, não falo mais, mas isso você vê na primeira e na segunda página, então não é spoiler. Então essa é a terceira indicação, leiam Day Tripper, que saiu pela Panini em 2011. A quarta e última indicação é o Refugiados, da Kate Evans. Refugiados à Última Fronteira, publicado pela Dark Side em 2017. Saiu no mundo em 2018 no Brasil. Então, tradução da Letícia Carvalho, é muito interessante falar das traduções também, né? Às vezes a gente esquece. É uma graphic novel jornalística, gente. É quase que um livro-reportagem em forma de graphic novel. Um trabalho social que ela fez em Calais, na França. Não sei se vocês lembram, a grande onda de imigrantes, de refugiados por causa da guerra, se eu não me engano, na Líbia, na Síria e outros países, que invadiu a Europa, a Alemanha, um pedaço na Turquia, a própria França, né? Quem não lembra da imagem triste, desesperadora daquele menino, daquela criança, se eu não me engano, de 3 anos de idade, morta na praia na Turquia. Foi desse movimento, então, que se passa o livro, num pedaço da cidade de Calais, na França. Calais é onde passa o Eurotúnel, então, para você atravessar o Canal da Mancha e acessar a Inglaterra, ir para a Inglaterra. Então, muitos refugiados foram parar em Calais para tentar o visto para o Reino Unido. Muitos parentes já moravam no Reino Unido, então essas pessoas vão para lá e para tentar essa entrada. O problema é que a França também não quer esses refugiados. E assim, zonas de conflito intensas ali, complicadíssimas, com a polícia francesa sendo, com o perdão da palavra, extremamente filha da puta com os refugiados, batendo, destruindo as casas, ateando fogo nas coisas, mais ou menos como a gente viu alguns babacas brasileiros fazendo isso com alguns venezuelanos que atravessavam a fronteira, né? É claro que a questão dos refugiados é uma questão muito complexa, e por ser complexa é que eu acho que tais atitudes radicais dessa maneira são prejudiciais demais, né? É esquecer o ser humano. Então, como distrair essas pessoas que estão sem comida, estão sem roupa? Há várias doações, e tem gente que quer participar das doações, mas doa umas coisas bizarras, sabe? Material de mergulho. Como é que um refugiado que está precisando de uma blusa para o filho, para ele não passar frio, vai ter um material de mergulho, né? Então, umas coisas esdrúxulas assim. E muitas pessoas que se voluntariam para ajudar também, como uma modinha, sabe? Tirando foto, tirando selfie. Então, o livro, na verdade, ele é irônico, ele é crítico em todas as instâncias, assim, sabe? E a protagonista, então, ela, de certa forma, tenta conversar com essas pessoas, ouvir as histórias e fazer retratos delas, né? E de como ela capta no olhar dessas pessoas a tristeza, ou de como ela faz um elogio e como o brilho de esperança brota no olhar dessas pessoas. É um livro que me deixou muito triste, mexeu demais comigo. É um livro atualíssimo, né, essa HQ, e de como na desgraça a gente vê também como as pessoas podem ser boas, né? E de como, na verdade, muitos desses refugiados também são violentos, mas pensem comigo, o que eles aprenderam na vida a não ser violência, né? Foi a violência que foi a marca na vida inteira dessas pessoas, e querem que eles sejam amigáveis em outro momento. Então dá para entender também tantas reações assim. E uma das frases mais interessantes, mais marcantes do livro para mim foi no final, que é a seguinte: ninguém coloca uma criança em um barco se a água não for mais segura do que a terra. Que é uma frase do Warsan Shire, Abrigo e Esperança na Primavera de 2018. É interessante pensar nisso, né? De pensar que essas pessoas elas saíram das suas casas, dos países de origem, colocando crianças em barcos. Você imagina o quanto é um perigo atravessar um oceano num barco sem muita segurança. E essa frase é muito forte, porque mesmo o barco em perigo, a criança em perigo no barco, a água ela é mais segura do que a terra. Ou seja, a terra está devastada, né? Então, assim, gente, é um livro muito, muito interessante.
Também está muito bonito, muito bem desenhado, muito bem feito, e eu indico para vocês aí, publicado então pela Dark Side, tá? Em 2018 no Brasil. E é isso, gente. Se vocês puderem me indicar também outras leituras interessantes de HQs ou graphic novels. Mangá, eu não fui muito para essa linha ainda, mas talvez um dia eu vá ler mangá, né? Mas digam se vocês leram esses, escrevam nos comentários se vocês leram algum desses, se vocês gostaram ou não gostaram, e façam indicações, por favor. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo no Facebook e também seguir o canal, ok? Muito obrigado e até a próxima.